Olá, pessoal. Boa tarde para você que está assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai assistir depois. Hoje voltamos para um episódio mais técnico, aprofundado para você melhorar e evoluir. Hoje a gente vai falar sobre hábitos saudáveis, hábitos destrutivos, e a gente vai falar com o Ricardo Alexandre de novo, que muita gente pediu de volta. Ricardo, obrigado por estar aqui de novo. É muito legal conversar com você porque você expande a nossa mente, assim. Não, eu que me sinto muito honrado, né, Cadu e todos que acompanham aí o Lobocast, muito honrado de poder retornar aqui. E aqui já inicio, né, declarando aqui parabéns pelo Obrigado. projeto. Olha só, já são 2 meses aí, já para 3 meses praticamente, e um episódio melhor do que o outro. E eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho acompanhado os episódios, tenho visto o quanto tem feito a diferença na vida de muitas pessoas. Então, Amém. desde já parabéns e que o nosso encontro aqui hoje, tenho certeza que quem estiver acompanhando ao vivo ou aqueles que vão acompanhar depois, eles vão ser muito abençoados e principalmente poder transformar as suas vidas atendendo a neurociência dos hábitos. Amém. Bora lá, né? Que assim seja. E a gente vai falar sobre hábitos, né? Eu tenho um hábito negativo que eu imagino que seja presente na vida da maioria dos brasileiros e das pessoas no mundo, né? Que é acordar e pegar o celular, fazer a primeira coisa no dia. Então, eu acho que esse é um problema que eu tenho. Mas antes da gente falar sobre isso, né? Como que eu devo falar o que eu sou o seu, Ricardo? Eu sou mentorado, paciente? Qual que é o termo correto para eu falar? Bacana, olha que legal, né? A gente se conhece já faz uns 2 anos, Cadu, 2 aproximadamente, 3, né? A gente se conheceu através de um amigo em comum, Sim. que é o Laércio. Desde já um abraço aí pro Laércio, para a Elaine também. E na verdade, o que o Cadu é do Ricardo? Primeiramente, nós somos amigos. Yes! Show de bola, né? E como eu atuo como psicólogo e também eu sou mentor de desenvolvimento pessoal, o meu trabalho dentro da psicologia e como psicólogo é ajudar as pessoas a mudar as suas vidas através da mudança da mentalidade e do comportamento. Tá. Então, eu costumo dizer que o Cadu, ele é meu cliente, né? Eu não gosto muito de usar a palavra paciente, porque a paciente nos remete a doença, tratamento. Então, eu costumo falar cliente, mentorado, Entendi. né? Então, nós estamos aí já numa jornada de mentoria já faz muito tempo, né, Cadu? Eu evolui muito de lá para cá, né? Poxa, a gente acompanha. Tenho muitas coisas a melhorar ainda, principalmente dos eventos recentes. Até encontrei vindo para cá com um amigo, Thiago, né, o Virzenhars, que é da nossa equipe de corrida, Sim, e ele tava treinando nas montanhas aqui ao redor. E ele até falou assim, você é muito explosivo. Mas é por conta da minha questão de competitividade, né? Eu sou muito competitivo. E eu tenho alguns hábitos que me levam a isso eu não tenho dúvida. Ele até falou assim, eu vou orar para você mudar. Mas eu não quero mudar, eu vou continuar sendo competitivo, viu, Thiago? Que legal, que bacana, ainda viu? mais agora com essa jornada aí das lutas e voltar a competir com força. Que bacana. Mas que bom que estamos aqui, né? Sim. Hoje nós temos 2 horas de programa, né, Cadu? 2 horas é mais tranquilo pra gente conversar. Poxa né? vida, então muito conteúdo. Nós vamos sem dúvida passar por uma jornada de muito conhecimento hoje. E eu não fico muito ansioso com o tempo. Legal, bacana. Ricardo, como assim, você explicou da outra vez, né, a sua jornada, como começou, mas como que desenvolveu esse carinho assim em transformar pessoas? Como seus hábitos te trouxeram até aqui? Ótimo, excelente. Olha só, quando eu falo da minha jornada de vida como profissional, como psicólogo e também hoje como mentor de desenvolvimento pessoal, eu costumo dizer que essa jornada ela teve um marco, um ponto inicial. Isso aconteceu exatamente 30 anos atrás. O que foi que aconteceu com você, Ricardo, há 30 anos atrás? Ganhou na Mega Sena? Não, quem me dera, viu? Não, eu tive uma experiência com Deus. Então eu era um jovem, como a maioria dos jovens, buscando os meus prazeres imediatos, uma vida totalmente focada em prazeres do mundo, da carne. E eu tive uma experiência muito forte com Deus aos meus 15 anos. E aquela experiência mudou a minha vida.
E eu comecei a indagar o sentido da minha vida, em fazer a minha vida valer a pena. Eu queria que a minha vida pudesse transformar a vida das pessoas, assim como aquelas pessoas que me evangelizaram transformou a minha. Então, eu mergulhei ali naquele momento em querer entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer da minha vida, e comecei a buscar, através da oração, da espiritualidade, da religião, um caminho de fazer da minha vida um transbordar de um grande propósito para transformar vidas. E há 30 anos atrás, isso, né? Eu passei por vários caminhos até chegar onde eu estou hoje. Durante cerca de 15 anos, quase 20 anos, eu fui um missionário cristão, um missionário católico. Eu tive, juntamente com a minha esposa, nós tivemos uma dedicação integral, uma vida consagrada, uma comunidade de vida, de aliança, tá? E dentro dessa comunidade nós tínhamos outros irmãos e tínhamos também um trabalho missionário. E durante 15 anos, Cadu, eu me dediquei integralmente a um trabalho missionário. Eu viajei literalmente todos os estados do Brasil, acho que deve ter voltado uns 4 estados apenas, levando, né, uma mensagem de esperança, pregando a palavra, workshops, congressos e seminários. Então, eu dediquei 15 anos da minha vida fazendo esse trabalho missionário. Palestras e pregações e ensinos. E, principalmente, ajudando as pessoas a mudar a vida delas a partir da fé. Entendi. Da revelação em Deus, da espiritualidade. Contudo, Cadu, eu comecei a perceber uma coisa, que eu conseguia ajudar as pessoas até um certo momento da vida delas, até um certo ponto. Porque existiam aspectos que não eram apenas espirituais, que eram psicológicos, Entendi. que eram mentais, que eram ligados aos comportamentos. Foi aí, então, que há 10 anos atrás, eu comecei a agregar aos meus estudos, porque eu havia estudado na minha juventude administração de empresas. Durante o tempo missionário, eu mergulhei no estudo da teologia, filosofia, mariologia, patrística, estudo da Bíblia, da doutrina. Então, eu tinha todo esse arcabouço, mas eu não conseguia efetivamente ajudar potencialmente em tudo as pessoas. Entendi. Porque me faltava o quê? O conhecimento sobre a mente, o cérebro e o comportamento humano. Caramba. E aí eu comecei a estudar isso. Foi quando eu fui fazer uma outra graduação. Me graduei como psicólogo, né? Me especializei na área de psicologia positiva, neurociências, e principalmente eu me especializei em várias áreas de conhecimento, desenvolvendo técnicas e ferramentas para que as pessoas pudessem reprogramar a mente, reprogramar o comportamento, reprogramar os hábitos e alcançar transformações poderosas que levassem elas a uma realidade nova. Então eu estou nesse caminho aí de aprendizado sobre o ser humano há 30 anos. Nossa, 15 deles dedicados à fé, à espiritualidade, à mística, e os outros 10, 15 anos dedicados ao comportamento, à mente e ao cérebro, que é o que eu mais amo fazer. E como mentor de desenvolvimento pessoal, eu ajudo as pessoas a transformar a vida delas e alcançar seus objetivos. Por quê? Aí a relevância do nosso tema hoje. Qualquer tipo de mudança que você quer alcançar na sua vida, entenda uma coisa, Cadu, você está nos acompanhando aqui. Qualquer tipo de mudança, qualquer nova realidade que você quer viver na sua vida, entenda uma coisa, passa pela mudança de hábitos. Não tem como você viver uma nova realidade, alcançar um objetivo, viver uma transformação pessoal, sem mudar os seus hábitos, sem mudar aquilo que você faz repetidamente todos os dias. Isso é fundamental. E isso é muito difícil de mudar, né? Claro. Mas o que é mais, assim, só para eu entender, você me corrige se eu estiver Fica à errado. vontade. Mudar um hábito negativo, né? Primeiro, assim, o que é um hábito negativo
Mas assim, mudar o hábito negativo é ressignificar alguma coisa ou não tem nada a ver? São coisas distintas. Ressignificar uma coisa e transformar um hábito é outra coisa. Ótimo. Então, para a gente poder chegar a esse ponto que nós queremos chegar hoje, nós temos 2 horas de programa hoje. O primeiro ponto, Cadu, é a gente entender a grandeza desse órgão que é o cérebro. A cada dia que eu estudo mais a psicologia, a mente, o comportamento e o cérebro, eu fico mais extasiado, em êxtase com Deus, porque foi Deus que nos criou também. O cérebro humano, ele é um órgão que ele possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Olha só, vamos começar daí, né? Porque, é um número muito grande. olha só, né? Então, o cérebro, que é o centro de comando da nossa vida. Olha que interessante, nós só estamos nos ouvindo aqui porque o nosso cérebro está funcionando perfeitamente. Nós só estamos recebendo o mundo através dos sentidos porque o nosso cérebro está cumprindo as suas funções através das circuitarias neurais, através dos sistemas neurológicos. Olha que loucura isso. Tanto que uma lesão no cérebro pode tirar algum tipo de função sensorial, de movimento, cognição. Então, primeira coisa, o cérebro é algo incrível. Ele é formado por células chamadas neurônios. Nós temos aproximadamente cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio no nosso cérebro faz cerca de 1.000 a 10.000 conexões com outros neurônios. Nossa, o tempo todo isso. O tempo todo. Sabe o que loucura. significa isso? Que o número de conexões dentro de um cérebro humano é maior do que o número de átomos que existe no mundo. Nossa, é? É muito poderoso isso. Caramba, olha só, é uma máquina. 100 bilhões de neurônios. Isso é muita coisa. O que significa isso? Que o cérebro, ele é realmente uma máquina, ele é realmente um órgão fundamental para que nós possamos viver bem, nos tornar tudo o que nós podemos nos tornar. Aí entra a questão do hábito. Qual que é a relação do hábito e o cérebro, tá? Por que os hábitos se formam? Como você perguntou para mim, Ricardo, o que é necessário para mudar, ressignificar um hábito ou construir algo novo? O que é um hábito? Primeiramente, o hábito, ele é um padrão de comportamento que foi repetido várias vezes e ele se tornou automático. Então, um hábito, ele é um comportamento automatizado pelo cérebro. O cérebro automatiza os nossos padrões de comportamentos repetidos. Por quê? Porque o cérebro, ele existe para nossa sobrevivência. Então, o cérebro, ele é especialista, Cadu, em procurar padrões. E quando ele reconhece alguns padrões de comportamento, ele vai falar, opa, o Cadu, ele faz isso todo dia. Todo dia, naquele horário, ele faz isso. Isso deve ser importante para a sobrevivência dele. Eu vou automatizar. Aí vira um hábito. Ou seja, aquilo que a princípio, quando você começou, te gerava energia, esforço, depois de muito tempo, pela prática e repetição, ele se torna um hábito, algo automatizado. Entendi. E isso pode ser tanto para o lado positivo, quanto para o lado negativo. Que aí são os chamados hábitos virtuosos. E os hábitos viciosos, nocivos, tóxicos. Tá? Entendi. Então, primeiro ponto para a gente poder fazer mudanças poderosas em nossa vida é entender o que é um hábito. E como que esse mecanismo cerebral automatiza alguns padrões de comportamento. Olha, você não imagina, Cadu, a capacidade que o cérebro tem em se adaptar, em automatizar comportamentos repetitivos. Tanto bons como ruins, virtuosos como tóxicos. A sua pergunta, Ricardo, como mudar um hábito? Ressignificar um hábito? O primeiro passo para mudar hábitos ou construir novos hábitos é autoconsciência. Ter a consciência do efeito nocivo daquele hábito
e o que ele pode produzir na sua vida a longo prazo. Entendi. Porque um hábito nocivo, um hábito tóxico, ele te dá um prazer a curto prazo. Um prazer imediato. Mas ele destrói a longo prazo. Entendi. Então, primeiro passo, autoconsciência para identificar os resultados positivos ou negativos daquele hábito que você quer mudar. E depois, é claro, eu vou ensinar aqui hoje que é a tríade do hábito, para a gente poder entender isso, que é fundamental para você entender como que os hábitos nocivos, eles se tornam automáticos e como você pode programar automaticamente hábitos virtuosos. Faz sentido, Cadu? Faz demais. Assim, a gente que treina muito, né, que treina para competir, a gente já tem os hábitos virtuosos, né? Uhum. E então a gente consegue, assim, falo por mim, né? A gente consegue identificar alguns padrões. Ótimo. Mas é uma pessoa que não tem, né, por exemplo, a rotina de treinar, competir. Uma pessoa normal, que só acorda, trabalha, come e dorme. Uhum. Como que ela tem autoconsciência que aquele hábito está destruindo a vida dela? Uhum. Ótimo. Pergunta muito interessante. Olha só. O que é fundamental para a pessoa poder mudar a sua vida a partir da mudança dos seus hábitos? É ela fazer uma autoanálise. E aí entra, claro, a ajuda de um profissional, entra a ajuda de um psicólogo, de um mentor, né? Até mesmo de um coach. Um coach realmente preparado com ferramentas certas, ele vai ajudar a pessoa a entender o que ela está vivendo hoje, quem ela é hoje e aquilo que ela quer se tornar, os resultados que ela quer alcançar, a nova realidade que ela quer viver. Como que a pessoa ela identifica na sua vida os hábitos que são nocivos? Primeiramente, através da autoconsciência. Segundo, profissionais que vão ajudar ela a entender os seus autossabotadores, profissionais que vão servir como um espelho para ela poder enxergar os pontos cegos dela, os pontos que são comportamentos inconscientes, ou no nível da inconsciência, e é claro, o desejo de mudar. Esse é o principal? Claro, o desejo de mudar. Por quê? Para que a pessoa possa mudar, ela tem que querer mudar. Eu posso fazer por você muitas coisas. Eu posso te ensinar o que você tem que fazer, eu posso te ajudar a chegar no caminho do que você tem que fazer, mas eu não posso querer por você. Isso eu não posso. Entendi. Ninguém pode querer por ninguém. Eu posso, através de uma conversa, um podcast, através de uma sessão, de uma mentoria, eu posso te ajudar a tomar consciência sobre o que você quer, quem você é hoje e o caminho que você tem que fazer para chegar lá. Mas eu não posso querer por você. Eu não posso fazer isso. Isso é pessoal, é subjetivo, tá? Então, o que é importante para as pessoas que querem mudar os seus hábitos? A pessoa quer colocar novas rotinas. É fundamental que ela faça uma autoanálise da sua vida. O nível de satisfação sobre a vida dela, né? E aonde ela quer chegar realmente. Ou seja, essa autoanálise é fundamental para a pessoa entender, através de algumas perguntas, como que vai estar a minha vida daqui a um ano se eu continuar fazendo todo dia o que eu faço? Como que vai estar a minha saúde daqui a um ano se eu continuar fazendo todo dia o que eu faço, me alimentando com os mesmos alimentos, me sabotando de não fazer aquilo que é básico, atividade física, sono de qualidade? Então é importante que a pessoa compreenda, muitas vezes pela dor, as consequências negativas dela continuar a vida dela da forma que está. Caramba, é forte. Isso é forte. Você falou de rotina, né? Normalmente, um atleta, ele é uma pessoa de maior consciência. Porque ele sabe que os resultados que ele quer, a performance, a medalha, o pódio, tá ligado a treino, dedicação, disciplina. Isso é fundamental, tá? Muitas vezes a pessoa não tem essa autoconsciência ainda. Aí muitas pessoas, elas dão desculpas para elas mesmas. Elas falam assim, eu não gosto de rotina. Eu não gosto de negócio de disciplina. É verdade. Ou a pessoa chega perto de um atleta e fala assim, conversar com o Cadu é muito chato, cara. O cara só fala em correr, treinar, performance. Cara, pra você, entenda uma coisa,
Para você que acha que rotina é chato, para você que acha que ter disciplina, ter rotina, ter autocuidado, sono de qualidade, alimentação, ter uma agenda, ter hábitos virtuosos, para você que acha que isso é chato, eu vou dizer para você o que é chato de verdade. Chato é você ter uma vida arrastada. Nossa, que legal isso. Chato Verdade. é você ter uma vida Sem que não vale a propósito, né? pena, sem propósito. Isso é chato. Isso é chato demais. Né? Chato é você passar a vida inteira pagando boleto, imposto pro governo. E só. Chato é você fazer a sua passagem, a sua morte, e você não ter deixado um legado. Então o que é chato de verdade? Então toda mudança de hábito necessariamente passa pela mudança de mentalidade. Não basta a gente querer mudar os hábitos, se não mudar a nossa mentalidade. Não basta apenas querer mudar comportamentos, se nós não mudarmos as nossas crenças. Aí que entra a ajuda de um profissional, aí que entra a ajuda de alguém que vai te conduzir, justamente para tomar consciência, para mudar a mentalidade, para reprogramar a sua mente, para que faça sentido os comportamentos novos que você quer ter, Cadu. Que legal. Eu acho isso muito, muito profundo de refletir depois. E é um tema que eu gosto muito, né? Principalmente essa parte do legado, do propósito. Quando eu fui lá na casa de Belém, né? O João tá até assistindo aqui. Um abraço pro João. Vamos estar lá, hein, João? Queremos você aqui, João. Ele vai vir, na realidade. É mesmo? Inclusive, esse episódio, João, você que está assistindo aqui, porque ele mandou uma mensagem. Legal. Ele fez um compromisso comigo de mudar o hábito dele de treinar todos os dias, e se ele conseguisse treinar todos os dias e completasse a meia maratona, ele ia vir aqui falar como foi. E ele tá ao vivo aqui, ele tá assistindo. Então, João, você tá devendo uma mudança de comportamento e hábito aí. Bacana. Ó, só um adentro, né? Aproveitando um abraço aqui pro João, um abraço pro Luciano também. Acabou de mandar mensagem. Seu vizinho lá, nosso amigo Luciano, grosso mestre. Um abraço, Luciano. Pra Jéssica também, pra família dele, tá? Quero mandar um abraço também pro Kleber, pra Raquel aqui de Mogi, meus amigos que moram aqui da Versa Crédito, tá acompanhando a gente, tá? Para o pessoal que acompanhou o primeiro episódio e tá acompanhando agora, o pessoal fala assim, mas é o mesmo cara? Parece outra pessoa, mas não é. Ele vai contar as razões por isso. Porque, na verdade, Cadu, quando eu vim aqui em novembro do ano passado, foi no segundo episódio. Né, eu tinha acabado de concluir um tratamento de quimioterapia. Eu tinha passado aí por uma jornada de 10 meses de quimioterapia, tratando um linfoma de Hodgkin, e pela graça de Deus, dos médicos também, do apoio da minha família, dos meus amigos, eu venci, né, essa doença. Você acompanhou, né? A gente trocava mensagem, né? E venci essa doença. Então, o meu cabelo voltou a crescer, né? Tô desinchando um pouco da quimioterapia. Mas é a mesma pessoa, viu, pessoal? É a mesma pessoa, viu? Né? Um abraço para todos que estão acompanhando a gente aí, né? E amém pela sua vida. Eu agradeço muito aí, né, Cadu? Agradeço muito porque o apoio, as orações de todos vocês foram fundamentais para minha recuperação, né? Para o meu tratamento ter tido sucesso como teve, né? Já tô aí 6 quilos a menos, né? De 2 meses atrás, em novembro, quando eu tive aqui. E agora eu quero voltar aí à minha condição física ideal, né? Legal. Não um atleta que vai correr 24 horas, né? Eu vou correr de novo. Né? Mas eu correndo pelo menos 1 horinha na esteira, tá bom. 5 km, né? 5 km. Eu me comprometi com o Cadu. 5 km. 5 km primeiro, depois vamos para 10, depois nós vamos aumentando. Né? A gente vai fazendo de forma progressiva. Até ver onde vai aguentar o corpo, né? O mental. O mental, é isso mesmo. Nessas provas, o mental. É verdade. Então, um abraço para quem está nos acompanhando, quiser deixar pergunta aí também, né? À vontade. O pessoal pode ficar bem à vontade, né? Ricardo, nessa parte que você comentou, né, da sua quimioterapia, os seus hábitos influenciaram? Ah, sim. Olha só. Quando eu até conversava hoje, eu estava atendendo no meu escritório, no meu consultório de manhã hoje, eu conversava com um rapaz que eu atendo, né, de um casal, que eu faço mentoria com esse casal, e eu explicava para eles um pouquinho sobre a minha jornada de tratamento. Olha só, eu sou uma pessoa que eu me conheço. Eu conheço os meus traços de personalidade, eu conheço o meu perfil de comportamento, eu conheço os meus gaps comportamentais, os meus autossabotadores.
Quando eu estive diante do médico para receber o diagnóstico, foi dia 8 de fevereiro, eu já sabia, porque eu tinha mostrado o resultado da biópsia para algumas médicas, amigas e alguns médicos, mas quando o médico ele falou para mim o que tinha, minha esposa tá aqui, né, hoje, e ela estava comigo na sala, e ele foi muito humano, me dando o diagnóstico, foi muito sensível, mas quando ele falou, foi uma coisa muito incrível. Por quê? Porque a sua mente, ela começa a gerar uma série de expectativas negativas sobre o futuro, tá? E eu lembro que no começo eu falava assim, não, eu vou tirar de letra isso, né? E eu vou conseguir tirar de letra e eu vou passar bem. Mas nós somos seres humanos. E até eu, que sou psicólogo, que sou treinador mental das pessoas, eu precisei naquele momento usar as ferramentas que eu ensinava as pessoas. Então eu comecei a auto-aplicar em mim tudo aquilo que eu ensinava a muitas e muitas pessoas. Eu tive que usar tudo o que eu sabia de técnicas, de ferramentas, principalmente para direcionar conscientemente os meus pensamentos. Porque eu queria fazer com que os meus pensamentos, as minhas crenças, elas fossem aliados do tratamento. Entendi. E não sabotadores do meu tratamento. Porque uma coisa que eu aprendi, Cadu, a mentalidade que eu tinha até aquele momento, que me conduziu àquele aspecto de doença, ela não ia ser a mesma que ia me levar para a cura. Eu tinha que mudar essa mentalidade. E foi quando eu comecei a aplicar tudo isso. Claro, eu já tinha uma rotina, eu já tinha hábitos. Contudo, por fatores diversos, eu me encontrei dentro de um quadro clínico de câncer. Então, eu tive que ser muito bem regrado. E um aliado foi os meus hábitos. Acordar, dormir no horário, a minha alimentação adequada. Eu fiquei praticamente um mês acamado sem conseguir andar, porque eu tinha aproximadamente 20 tumores no meu corpo. Nossa, muita coisa, né? cara. 20 tumores. Eu só levantava para comer, tomar banho e deitava de novo, porque eu não conseguia andar, não tinha força, doía muito o corpo inteiro. Então, quando eu comecei, a partir da quimioterapia, ter os resultados, eu conseguia andar. Né? Eu acordava de manhã, mesmo horário, e saía andando. Tênis e andava. Às vezes eu conseguia dar a volta num quarteirão só. E voltava. Mas eu me desafiava nisso. Eu lembro que teve uma vez que eu, à noite, né, toda vez que eu comia, eu me alimentava, eu saía andando, fazendo uma caminhada no meu bairro. Por quê? Porque esse metabolismo ajudava na digestão, que os remédios eram muito fortes. E teve um dia que eu estava dando uma volta no quarteirão e eu não conseguia subir uma ladeira pequena. Faltava força, faltava fôlego. E naquele momento eu falei, eu não posso desistir. Eu tinha que fazer o que estava ao meu alcance fazer. Então, no meu tratamento, os meus hábitos foram fundamentais. Nossa, que incrível. Fundamentais. Claro, eu não fui um atleta. Sim, imagino. Porque eu tinha também as minhas idades emocionais. Mas os meus hábitos, a regularidade dos meus hábitos, mesmo diante de altos e baixos emocionais que eu tinha, e a minha família sabe que eu tinha, né? Me acolheu nisso, foi fundamental para mim a cura, sem dúvida. Porque a cura em si não é somente medicamental. A cura acontece através da mentalidade, né? Das afirmações e declarações que você diz para você mesmo, através de uma alimentação adequada, através de um sono de qualidade. Os hábitos, eles podem nos adoecer ou nos curar. O hábito, ele pode retardar um processo de cura, de tratamento, ou o hábito, ele pode acelerar o processo. Olha, essa semana eu li uma pesquisa científica, né, que estava falando que, olha só, exercícios físicos, comprovadamente, cientificamente, eles são mais eficazes, cerca de 1,5 vezes mais do que os medicamentos contra a depressão. É forte, né? Isso é forte. O esporte é fantástico, cara. Entendeu? Então, olha só, isso daí é algo que a gente já sabia. Mas a ciência está comprovando. Então, hoje, dentro do meu propósito, que é desenvolver pessoas, ajudar pessoas a mudar o comportamento, os hábitos, eu aprendi que eu quero ajudar as pessoas
a entender que o maior remédio delas é viver uma vida, um estilo de vida com hábitos que façam que ela não precise de remédios. Isso é importante. Né? O maior remédio é o estilo de vida. E aí entra os hábitos, né, Cadu? Sim, nossa, incrível isso que você falou, Ricardo. E agora, dúvida do Cadu. Dúvida do Cadu, Lobo Cadu, vamos lá. Deixa eu só responder uma pessoa aqui. Fica à vontade. Neurônio Revolta. Tá acompanhando e ele tá perguntando se você tem especialização em neurociência. Tem. Sim, pós-graduação. Sou pós-graduado em neurociência, né? Sim. Oh, um grande abraço aí, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo. Ricardo, você falou das emoções. Você usou duas frases agora que eu fiquei, né, com isso na cabeça. Você falou das emoções na transformação do hábito e da visão do futuro. Uhum. Como que isso impacta a gente? Porque agora, por mim, você me conhece, né? Claro. Sou seu mentorado. Eu procuro ter a maior parte do dia, assim, uma visão positiva do meu futuro. Uhum. Né? Mas, às vezes, vem o pensamento de que aquilo não vai dar certo, isso vai ser difícil. Uhum. Como que eu vou alcançar esse resultado? Ótimo. Como que isso interfere nos hábitos? E sim, gera ansiedade, porque aí eu fico tentando no celular. Não. Nós vamos falar sobre isso. Eu quero tratar aqui hoje no nosso podcast, Cadu, sobre os inimigos invisíveis que atrapalham a formação de novos hábitos, né? Mas olha, algo importante para a gente poder entender isso que você está me perguntando é compreender a tríade do hábito. Tá? O que é a tríade do hábito? Para você que quer fazer mudanças comportamentais, para você que quer realmente transformar a sua vida e transformar a sua vida, viver novas realidades. Cientificamente falando, todo hábito, ele possui uma tríade. Todo hábito, ele é formado, primeiramente, pelo comportamento em si, ok? O comportamento em si, que é aquilo que você faz, que é o aspecto visível do hábito, que é a atitude, o comportamento, a ação. Todo hábito, além do comportamento, ele tem um gatilho, ok? E ele tem também uma recompensa. Então isso é importante. Está conectado. Ótimo, uma tríade. Tá. Então, entenda, esse padrão que você repetiu muitas vezes e que o seu cérebro, o nosso cérebro, ele que é especialista em reconhecer padrões e automatizar os padrões para economizar energia, para nos fazer agir de forma inteligente e manter nossa sobrevivência. Todo esse hábito, ele tem essa tríade, ok? Tem essa tríade. Então, primeira coisa, tanto um hábito virtuoso como um hábito tóxico ou vicioso, ele vai ter essa tríade. Vai ter um gatilho que ativa o comportamento que vai atrás de uma recompensa. Isso é muito importante. Então, se eu quero modificar hábitos, se eu quero deixar de fazer hábitos nocivos, tóxicos, e eu quero construir hábitos virtuosos, eu tenho que entender essa tríade. Qual que é o gatilho que você identifica no seu hábito tóxico, nocivo? Qual que é o gatilho? O que desperta? Qual que é o comportamento que você repete? E qual que é o prazer, que é a recompensa que o teu cérebro busca, que o teu comportamento dá para o teu cérebro? Isso é muito visível, por exemplo, em hábitos ligados à alimentação. Gatilhos. Tá? Então, por exemplo, às vezes pode ser que um M gigante amarelo seja um gatilho. Às vezes pode ser que uma frustração que você tenha seja um gatilho. Pô, deu errado aquilo na minha vida. É um gatilho. Frustração é o gatilho que te leva ao comportamento, que é a comida compulsiva, que te leva a uma recompensa. Uma recompensa de liberação de dopamina rápida devido aos altos graus de alimentação de gordura desses alimentos altamente palatáveis. Mas aí logo depois, usando da compulsividade alimentar, mas logo depois que a pessoa comeu, ela não se sente mal? Olha só, nem todos.
Nem todos. Porque a recompensa, ela é uma liberação química no cérebro, ligado justamente ao nosso mecanismo de recompensa cerebral, que são os chamados sistemas dopaminérgicos. Então, pode ser que a pessoa ela sinta-se mal, arrependida, depois de um tempo. Depois que ela experimenta a recompensa. Então, vamos lá. Todo hábito, seja ele virtuoso ou nocivo, tóxico, vai ter um gatilho, um comportamento e uma recompensa. Ok? Então, vamos usar, por exemplo, hoje, pornografia. É muito fácil o acesso hoje em dia. Pornografia, né? Olha só que, pô, bacana fazer um tema só sobre isso aqui, um podcast. Sim. Cara, a pornografia hoje tem pesquisas científicas através de mapeamento neurológico que a pornografia, ela tem um poder altamente viciante, tanto ou até mais que a cocaína. Nossa, ok? Por quê? Porque a pornografia, ela é altamente viciante. E ela é um hábito. Então, aquele padrão de visualização, de consumo, isso vai gerando uma repetição de comportamento, aonde o cérebro identifica e torna um hábito nocivo. Assim como é uma bebida, pode ser um hábito nocivo, a alimentação compulsiva. Mas olha, vamos pegar aqui a pornografia. Existe um gatilho. Esse gatilho pode ser um gatilho externo, um gatilho interno. O que é o gatilho que leva a pessoa a consumir aquilo? Que é o comportamento e a recompensa que ela tem. Então, todo hábito tem essa tríade. Se eu quero mudar os meus hábitos, a melhor maneira de você reprogramar a sua mente e mudar os seus hábitos, primeiro, é deixar de alimentar esse mecanismo. Identifica o gatilho. Rompe o teu comportamento antes do gatilho. Nossa, isso é interessante, mas como que faz para identificar o gatilho, né? E como que romper com o gatilho? Olha só, aí, claro, existe uma necessidade de avaliar subjetivamente cada pessoa, tá? Estamos dando exemplos. Por exemplo, o fumante. Ok. Uhum. Porque eu fui fumante, meu pai é fumante e o gatilho do meu pai é a bebida. Uhum. Né? O meu era o gesto de ficar com um cigarro na mão. Uhum. Né? Como que a pessoa rompe com essa barreira? Uhum. A pessoa que está assistindo agora, que quer quebrar um gatilho. Sim. Já não quero mais isso. Como que eu faço? É necessário identificar o gatilho. Isso é fundamental. Esse gatilho, ele pode ser um gatilho visual, ao que você vê, ao que você sente. Tá? É claro, em caso de substâncias químicas como o cigarro, né, existe a recompensa que o cigarro dá. A recompensa. Então, muitas vezes, o que leva a pessoa a praticar e repetir ou introduzir nesse vício, né, pode ser uma frustração, uma ansiedade, né? E por ela repetir, ela acaba viciando o cérebro dela, tá? Mas entenda, todo hábito tem essa tríade. A mesma coisa, Cadu, quando eu quero construir hábitos virtuosos. Eu preciso, né, construir um gatilho para que me leve ao comportamento, para que possa me dar a recompensa. Isso é importante também. Então, a melhor forma de você vencer um hábito destrutivo é você enfraquecendo aquele hábito e substituindo aquele hábito nocivo por hábitos virtuosos. Substituindo um hábito pelo outro. Entendendo o mecanismo da tríade do hábito vicioso e construindo e fortalecendo esse mecanismo da tríade gatilho, comportamento e recompensa do hábito virtuoso que você quer construir. Entendi. Tá? Claro, isso é um processo individualizado. Por isso que o profissional, ele ajuda, porque ele começa a orientar a pessoa e fazer a pessoa enxergar o comportamento dela. Mas, para mudança de hábitos, nós temos que entender essa tríade. Gatilho, comportamento e também a recompensa. Vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo. Eu pratico atividade física. Então, todos os dias, eu e minha esposa, a gente vai pra academia de manhã. Fazemos ali 1 hora
de atividade física. Fiquei quase 2 anos sem atividade física por causa do tratamento. Porque antes da quimioterapia, eu já tinha uma série de sintomas que eu via tratando já, tá? E aí a gente tem atividade física. Só que para a gente poder programar, inserir esse hábito virtuoso na nossa vida, nós tivemos que romper com alguns gatilhos viciosos. Então, o que comecei a identificar no meu comportamento? Eu queria muito fazer atividade física de manhã. Mas todo dia de manhã, quando eu acordava, né, eu já tomava café, tinha uma rotina matinal, tomava o café, e depois do café, o que eu fazia? Eu já sentava. Eu comia e sentava. Ok? Então, ali tinha um gatilho. O gatilho, para mim, no meu caso, na minha percepção, era aquele café da manhã. Que eu comia e depois eu não queria ir para academia. Eu não queria sair de casa. Eu queria o conforto do sofá. Eu entendi que o gatilho que me levava àquele comportamento de procrastinar o exercício, que me levava a sentar, era aquele café da manhã. Ok? Então o que eu comecei a fazer? Já que eu identifiquei o gatilho, eu comecei a agir antes do gatilho. Então eu acordo de manhã, eu tenho a minha rotina matinal, e antes do meu café da manhã, eu vou para academia. Interessante. Ok? Eu identifiquei um gatilho, que era um comportamento nocivo para mim. Me alimentava e eu sentava. E eu não movimentava o meu corpo. Nós vamos falar sobre isso. Tá? Sobre a importância de introduzir hábitos virtuosos. Vamos falar especificamente sobre isso. Porque uma grande maneira de você ter energia para novos hábitos é a sua rotina matinal. Né? Então, o que é importante quem está nos assistindo agora? Entender isso. Todo hábito ele vai ter uma tríade. Gatilho, comportamento e recompensa. Tanto para você enfraquecer e vencer hábitos viciosos, você tem que entender esse mecanismo. E romper com esses gatilhos. Enfraquecer esse mecanismo. Você tem que enfraquecer esse sistema. Ou também, que é uma estratégia comportamental, é substituir hábitos. Para que você desenvolva novos gatilhos, com novos comportamentos que você quer, que são virtuosos, e principalmente também com recompensas adequadas. Tá? Entendi. Então, isso é o princípio. O que a gente passar disso aqui, vai ser necessário uma análise individualizada, né, de cada um, né, de cada indivíduo, de acordo com a sua rotina, o seu estilo de vida, o seu mecanismo psíquico e tudo mais. Né? Que legal, Ricardo. E né, você falou dos hábitos e o hábito vira um vício. Uhum. Teve uma pergunta aqui do Yuri, que ele tá dizendo assim, qual que é a diferença entre o hábito e o vício? Ah, bacana. Yuri, um abraço para você. Obrigado aí pela pergunta, né? Vamos lá, olha só. Quando a gente fala de hábito, então vamos lá, Yuri, o que é o hábito? O hábito, ele é um comportamento repetido, ele é um padrão de comportamento repetido várias vezes, que ele foi automatizado pelo cérebro, ok? Então, hábito, ele é um padrão de comportamento automatizado. Um hábito pode ser tanto virtuoso. Olha, um hábito virtuoso que me aproxima da pessoa que eu quero ser, que faz bem para minha vida, me gera bem-estar, né? Que traz sentido para os meus dias, que me aproxima da pessoa que eu quero me tornar e que cientificamente vai fazer bem para minha performance mental, física, cognitiva, emocional. Isso é um hábito virtuoso. Normalmente se chama de vício, tá? Embora também o hábito virtuoso pode ser um vício. Pode ser um vício, né? Normalmente a palavra vício está ligado sempre à recompensa do hábito. Porque o teu cérebro, ele vicia na recompensa. Então, vamos dizer assim, Yuri, popularmente falando, a palavra vício é normalmente utilizada para os hábitos negativos. Mas se você for analisar quimicamente falando no cérebro, tá? Todo hábito, ele pode ser um vício. Um vício positivo ou um vício negativo. Entenda, o que vai fazer
A classificação de um hábito ou um vício negativo ou positivo é o resultado. Ok? Ok. É o resultado. Então, por exemplo, Que legal. o Cadu gosta de praticar esporte. Né? Ele acorda de manhã, né? E ele tem lá um gatilho. Lá no quarto dele tem uma barra. Aquilo é um gatilho. Tem uma barra no meu quarto. Pô, você acorda, você vê a barra. Você fala, pô, isso aqui, a barra tá ali, é um gatilho. Né? Às vezes você pode acordar e já deixar o seu material de treino no chão. É um gatilho. É um gatilho que você ativou. Nossa, eu fiz muito isso para 24 horas. Claro, ok? Às vezes você pode acordar, você pode agora ligar um vídeo, ligar uma música de treino para agitar as suas ondas cerebrais para ser um gatilho. Às vezes você pode ouvir um áudio motivacional, um vídeo motivacional, é um gatilho. Você pode construir um quadro de visão de alguém que tem o corpo que você quer ter. Gatilho. Então, olha só, gatilho. Mas, na verdade, quando você pratica o exercício físico, quando você faz a sua corrida matinal, é porque você está buscando a recompensa. O que é a recompensa? É a liberação de uma série, né, de hormônios e neurohormônios. A dopamina, o cortisol, a adrenalina. Olha que interessante. Yuri, entenda isso, Yuri. Existem duas maneiras do seu cérebro te dar cortisol, adrenalina e dopamina. Existe uma liberação tóxica disso, que desregula os seus sistemas dopaminérgicos, que são sistemas de recompensa do cérebro, e existe a forma saudável de liberar isso. Olha que interessante. Então, por exemplo, respondendo a pergunta do Yuri, né? Vício e hábito. Se eu pegar o meu celular agora, olha só, você está nos acompanhando, eu pego o meu celular agora, eu começo a entrar aqui no TikTok, no Reels, ok? Cara, as pessoas, elas não percebem, elas passam 2, 3 horas rodando o Reels, o TikTok, vídeos rápidos. Por quê? Esses vídeos rápidos, eles promovem uma liberação de dopamina rápida. É um vício. Ou seja, ele está estimulando a liberação da dopamina, mas de uma forma errada, que desregula o seu sistema dopaminérgico, que vai trazer os níveis de dopamina abaixo do nível basal. É um termo mais científico isso, tá? Mas é uma forma errada. Ok? Quando você come um hambúrguer do McDonald's, um alimento altamente palatável, quando você consome um carboidrato, um donuts, não, nada contra quem come isso, tá? Eu fiz a opção de tirar isso da minha vida, tá? Eu fiz a opção, principalmente depois da minha doença. Certo. Eu fiz a opção. Mas entenda, aquilo te dá uma liberação rápida de dopamina. Te dá. Só que é um vício de forma errada. Vicia o teu cérebro na liberação de dopamina rápida, que vai desregular o teu sistema dopaminérgico, que é o mecanismo neurológico de recompensa do cérebro. Então, o que é mudar hábitos? É aprender de forma saudável como estimular de forma certa o seu corpo a liberar isso, mas sem você ficar totalmente desregulado. E existem hábitos que nós podemos falar aqui hoje, que vai fazer você liberar cortisol, adrenalina, dopamina de forma saudável, tá? E com hábitos virtuosos. Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre isso, que legal. É porque a gente vai entrar naquela parte que eu acho que é a mais sensacional, e eu comecei a ficar assim depois que eu li o David Goggins, né? Sim, sim. Que é você se transformar em outra pessoa quando você muda o seu hábito. É verdade, é verdade. O que acontece com a cabeça da pessoa, Ricardo, assim, que ela começou a entender que ela tá num caminho de mudança, tipo assim, eu entendi que isso é ruim, e agora eu tô mudando. Como que ela, assim, você atende muitas pessoas, né? Claro. Como que elas se enxergam a partir desse momento, assim? Olha que interessante, né? A própria neurociência afirma, isso não é religião, isso não é espiritualidade, isso não é mitologia, é a ciência. A neurociência afirma que qualquer pessoa pode se transformar. Qualquer pessoa, claro, dentro de um padrão, né, minimamente ideal
de uma boa consciência, de um bom funcionamento, tá? Do organismo e do indivíduo. Qualquer pessoa pode transformar a sua vida, desde que ela tome decisões, mude a mentalidade, que ela tenha foco, disciplina e consistência. Por quê? Por causa da chamada neuroplasticidade cerebral. Isso eu acho fantástico. Isso é fantástico. Olha, é tremendo. Até alguns anos atrás, antes daquilo que nós chamamos de revolução cognitiva dentro da psicologia, principalmente nas últimas décadas, com o avanço das pesquisas através do mapeamento cerebral, acreditava-se que o cérebro humano ele era rígido e que chegava a uma certa idade, o ser humano não era capaz mais de aprender coisas novas ou de mudar as suas chamadas sinapses neurais. Então, a neurociência afirma que qualquer pessoa ela pode mudar, transformar-se, mudar a si mesmo a partir da neuroplasticidade. Por quê? Todo comportamento, e aqui vai entrar hábito, vício, viu, Yuri? Hábito, vício, hábito virtuoso, hábito nocivo. Todo hábito, todo comportamento, ele é registrado no cérebro através de uma sinapse. O que é uma sinapse neural? É uma descarga eletroquímica, uma comunicação entre os neurônios. Então, tudo aquilo que você pensa, fala e que você se comporta vai registrar um endereço neurológico, que é a sinapse. Então, por exemplo, o que é um hábito? Um hábito é uma sinapse que foi várias vezes repetida, como um caminho várias vezes fortalecido, que foi tão repetido, que aquilo se fortaleceu tanto na comunicação dos neurônios e se tornou automatizado. Então, a neuroplasticidade, ela afirma que os neurônios, eles podem se modificar nas suas conexões. Nós podemos enfraquecer hábitos, deixando de alimentar essa sinapse através dos comportamentos, do abandono dos comportamentos, da ressignificação dos comportamentos, da escolha de novos comportamentos. E nós podemos construir novas sinapses através de novos comportamentos. Então, a neurociência afirma que o ser humano pode mudar através da neuroplasticidade. Isso é possível. Construir novas sinapses neurais, novos padrões de pensamento, sentimento e principalmente comportamento. A psicologia, Cadu, ela possui várias abordagens psicológicas, várias linhas de estudos que são maneiras de enxergar o ser humano, tá? Então, quem é psicólogo profissional da saúde mental sabe o que eu estou dizendo. Contudo, existe também várias teorias sobre a personalidade humana. Teorias da personalidade. Mas vamos aqui de forma bem rústica e mais objetiva. O que é a personalidade? A personalidade é a forma que a pessoa pensa, sente e se comporta. É personalidade. Que legal, eu tinha outra visão de personalidade. Existem, claro, né? Quem é profissional da saúde aqui vai entender. Existe, claro, tá? Existe, claro, várias teorias sobre a personalidade humana a partir de diversas abordagens da psicologia. Eu não estou entrando aqui em específicas abordagens, mas eu estou trazendo aqui uma alusão diferente. Olha só, é a forma que a pessoa pensa, sente e se comporta. Existem traços da personalidade que são mais plásticos, mais mutáveis. Outros traços da personalidade que são mais rígidos, ok? Mas entenda, toda pessoa pode se transformar. Como que você explica, por exemplo, né? E aqui eu vou deixar uma pulga atrás da orelha, tá? Uma pessoa que tem transtorno de múltiplas personalidades. Não faço ideia. Como que você pode explicar uma pessoa que ela tem dentro da mesma pessoa 15 personalidades diferentes? Que loucura! Claro, isso é transtorno, isso é tratamento. Mas estou dizendo que as pessoas podem mudar. As pessoas podem alterar alguns aspectos. Repito, existem alguns aspectos de traços de personalidade que são mais plásticos, mais flexíveis, e outros são mais rígidos. Mas muitas vezes as pessoas se definem muito. Eu sou assim e pronto. Eu sou assim. A crença na incapacidade de mudar já é um bloqueio contra a mudança.
Então, uma coisa que eu aprendi, né? Eu tenho clareza sobre alguns traços da minha personalidade, mas eu não me defino sobre eles. Porque eu sou uma pessoa em constante transformação, constante mudança. Então, quando a pessoa se define, eu sou introvertido, eu sou extrovertido, aí e hoje, principalmente no mundo religioso, né? Eu sou colérico. Porque eu sou colérico, eu sou assim. Porque eu sou sanguíneo, eu sou assim. São as quatro... as quatro temperamentos, né? Porque às vezes a pessoa ela tá usando um retrato de algum momento da vida dela para definir o filme do comportamento dela, né? Então, toda pessoa pode mudar. Mudar a forma que pensa, a forma que sente e a forma que se comporta. Desde que ela tenha consciência, o conhecimento certo, o método certo, e é claro, aí vai entrar também os comportamentos profissionais que podem ajudar essa pessoa a modificar a mentalidade delas, tá? Então, toda pessoa pode mudar. Isso é muito importante. Eu acho isso incrível. Neuroplasticidade, né? Até... É um tema incrível, né? O Thiago, né? Eu encontrei com o Thiago e falei que ele falou que eu tenho que mudar, que eu sou muito competitivo. Mas isso eu não quero mudar, né? Eu não quero. Claro. E aí que entra justamente o querer, não é verdade? O querer, né? Porque um abraço pro Thiago aí. Thiago, nós te amamos, Thiago. Olha só. O que é importante, Cadu? Normalmente a gente enxerga o outro pela nossa régua. Olha só. A gente sempre observa o outro pela nossa régua. A gente enxerga o outro pela forma com que a gente enxerga o mundo. Nós sempre olhamos, avaliamos e julgamos alguém pelo nosso modelo de mundo, pelo nosso mapa mental. E normalmente, quando a gente fala sobre o outro, o que é bom, o que é ruim, é a partir dos nossos critérios. Sobre o que é bom e sobre o que é ruim. Mas falar para alguém o que ela precisa mudar pode ajudar. Tem pessoas que mudam dessa forma. Mas nada se compara a você construir através de uma tomada de consciência, a percepção na própria pessoa sobre o que ela precisa mudar. Que incrível, que legal. Isso é importante. Isso é fundamental. A tomada de consciência. Tá? Mas qualquer pessoa pode mudar, neurociência afirma. E o mais importante, respondendo ali o Yuri, vício e hábito. Existem maneiras de você liberar essas substâncias importantes, como o cortisol para o foco, a adrenalina para a energia e a dopamina para a motivação, de forma saudável. E o que as pessoas hoje estão fazendo é o quê? Se viciando hábitos nocivos em comportamentos de liberação rápida, em comportamentos de prazeres rápidos, tanto nas redes sociais, na alimentação, pornografia, por exemplo, tá? Então, existem maneiras da gente mudar as nossas próprias vidas, construindo hábitos que possam elevar o nosso nível de energia e diminuir o nível de procrastinação, que é um grande inimigo que vai adiando o início de um hábito. Tá? Entendi. Ricardo, nossa, procrastinação também é algo que eu gosto de conversar. Bacana. Porque eu acho que eu já fui muito procrastinador. Todos nós temos um nível de procrastinação, sem dúvida, né? Mas agora, né, pelo que você falou, das pessoas buscarem na internet, pornografia, ansiedade tá ligada a isso? Da pessoa querer um resultado muito rápido e aí ela ficar viciada nisso? Sim, claro. Com medo de não alcançar algo. Que são os inimigos invisíveis. Tá? Então vamos pegar aqui qual que é um grande inimigo da construção de um novo hábito? É a procrastinação. Tá. Isso é fundamental. Por quê? Qual que é a promessa que muitas pessoas acabam fazendo para elas mesmos sempre, mas nunca começam? Promessas de ano novo. Promessas de ano novo. Olha só, tá? O que é mais difícil? Mudar um comportamento ou mudar uma crença? Olha que interessante. O que é mais difícil? Eu acho que é a crença. Né? Olha só, né? Porque, olha só, mudar um comportamento significa ter que agir agora. Mudar a crença, muitas vezes, ela significa, né, dar a entender
quando e o porquê que eu tenho que começar isso. Então, um grande inimigo da mudança e construção de hábitos é a procrastinação, que é as desculpas que a pessoa sempre dá, ou melhor, o cérebro vai dando para ela adiar o início de um hábito. Ou também a procrastinação da construção da consistência, que isso é fundamental. Não basta eu começar, eu preciso ter consistência para praticar e repetir até o meu cérebro automatizar aquele hábito. Hoje muitas pessoas falam assim, tem literaturas que falam isso, né? É preciso 21 dias. Eu ia te perguntar isso, eu li isso no Poder do Hábito. Isso, nesse, o livro Poder do Hábito, né? É preciso 21 dias. Olha só, não existe, né, nenhuma literatura científica que afirma isso, literalmente, ok? A necessidade de dias para formar um hábito, o que significa isso? Para você poder automatizar, o teu cérebro automatizar um padrão de comportamento repetitivo, ele pode variar entre 21 a 90 dias. Por quê? Vai depender, primeiro, do nível de frequência desse hábito, vai variar de acordo com o nível de frequência, vai variar de acordo com o nível de motivação, vai variar de acordo com o nível de recompensa, vai variar de acordo com o nível de intensidade. Então, né, vamos dizer assim, um hábito para ele se tornar hábito, um comportamento repetitivo, padrão todos os dias que você repete, para ele ser automatizado, pode variar entre 21 a 90 dias. Nossa, quase um quarto do ano. Tá? Dependendo do quê? Da frequência. Dependendo da motivação, da recompensa, da intensidade. Depende do ambiente. Depende, claro, de fatores psicológicos, neurológicos, tá? Então, o que é importante a gente entender? Que construir hábitos, ele é iniciar e ter consistência. Então, a motivação, ela até te leva a iniciar um hábito. Mas ela não é suficiente para te manter constante nele. Isso é importante. Então, a gente pode estar aqui no podcast e a gente está conversando e aprendendo coisas bacanas e estamos contribuindo e a pessoa fala assim, poxa, Cadu, bacana, Ricardo, eu vou a partir de amanhã começar uma caminhada, uma atividade física. Ó, ela se sentiu motivada pelo nosso conteúdo, a motivação fez ela começar. Ou a motivação faz muitas pessoas se inscrever na academia. Não é? Virada de ano, é o que mais acontece, é isso, né? Cara, olha, eu vou falar uma coisa, viu? Cara, é tão fácil escrever na academia, né? A dificuldade é ficar lá dentro. É isso, por quê? Porque olha só que interessante. A força que te impulsiona para começar não vai ser suficiente para te fazer continuar. A mentalidade que vai te fazer iniciar um hábito, ela não vai ser suficiente para te fazer ter constância nele. Isso é fundamental. Por quê? Motivação te faz começar. É disciplina que te faz continuar. É força, é maturidade. É comprometimento com os teus sonhos, com a tua vida. É comprometimento com o teu porquê. Eu falo sempre isso, né? Porque, né, o nosso porquê, ele pode até fazer a gente começar um hábito. Mas o que sustenta um hábito, muitas vezes, é o nosso porquê. Isso é porquê, tá? Então, entenda isso. Hábito, ele é um padrão, repito, de comportamento repetido, que foi automatizado. E para que nós possamos permanecer entre iniciar e automatizar, entre iniciar um comportamento e ele se tornar um hábito, vai ter que ter constância. 21, 30, 90, depende desses fatores. Intensidade, motivação, recompensa, ambiente, aspectos psicológicos e neurológicos, tá? Agora, o que é importante? Como vencer a procrastinação, tá? Primeira coisa, é importante que a gente... Eu vou falar isso aqui, mas... Eu quero que vocês entendam que isso aqui não é frágil, não é pouca coisa. Nós temos que aprender a cuidar do básico.
A pessoa quer construir hábitos, a pessoa quer estudar 1 hora, quer correr meia hora, e ela não consegue cuidar do básico. Por quê? O básico precisa ser cuidado. O que é um básico, Ricardo? Primeiro, 3 coisas importantes, Cadu, de coisa básica. Que se você não fizer isso, tudo que você quiser construir de hábito, você pode até começar, mas você não vai ter consistência. Primeira coisa, podemos falar mais sobre isso, ó. Sono de qualidade. Sono. E hoje em dia as pessoas têm dificuldade em dormir, né? Sim, celular, estímulos, essa vida corrida, 220 canais na TV a cabo, Reels, Nossa, TikTok. São muitas distrações. Né? Então, primeira coisa, cuida do básico. Sono de qualidade. Não é só de dormir bem. Ah, eu dormi bem, mas você acordou bem? Sono de qualidade, atividade física, ok? E alimentação e hidratação adequada. Que é outra dificuldade dessa galera nos dias de hoje, mas... É o básico. Não, tem gente que não toma água. É, básico. Tá? Ricardo, qual que é o mínimo de água que eu tenho que tomar por dia? Faz uma conta rápida aí. Pega os seus quilos e multiplica por 35. Isso é o mínimo de água que você tem que tomar. No meu caso, o meu mínimo é 3,5 litros por dia. É bastante coisa. 100 quilos vezes 35. Ok? Então, se nós queremos começar a construir o castelo dos hábitos, hábitos virtuosos, a partir dessa tríade, a partir do entendimento do que é vício, do que é hábito, do que é nocivo, do que é virtuoso, se nós queremos construir esse castelo dos hábitos a partir dessa compreensão de que a motivação te faz continuar, mas é a constância e a disciplina que te faz continuar, tá? Eu tenho que entender que eu preciso cuidar do básico. Porque se você não lançar os alicerces, você está construindo hábitos debaixo da areia movediça. Isso é importante. Básico. As pessoas não conseguem fazer o básico. Então, se você quer realmente que o seu castelo seja lindo e seja constante os seus hábitos, comece cuidando do básico. Sono de qualidade. Alimentação adequada. Hidratação adequada. Atividade física da forma que você pode. Muitas vezes, um outro sabotador que impede as pessoas de fazer as suas mudanças de hábito é o perfeccionismo. A pessoa fala assim, eu não consigo fazer atividade física porque eu não tenho tempo para ir na academia. Cara, você pode fazer o que você pode fazer nas condições que você tem em casa. Verdade. Né? Eu moro no 9º andar de um prédio. Eu não tinha como ir na academia durante o meu tratamento. O que eu fazia? Em vez de subir de elevador e de escada. 9 andares de escada. Às vezes, o que eu fazia? Eu acabava uma refeição e devido à quimioterapia, a digestão era desafiadora, tinha remédios para digestão, eu não conseguia ir até a academia, eu não conseguia pegar um peso, eu estava com um catéter no corpo, o que eu fazia? Eu descia e subia 9 andares de escada. Tá? Olha só, uma atividade física está ao alcance de todos. Seja uma atividade em casa, né? É claro, não estou falando de atividades físicas de alta intensidade e performance. É diferente. É diferente, tá? Mas nós podemos fazer sim. Então, cuidar do básico é importante. Sono, alimentação e principalmente também uma atividade física mínima, um exercício ao teu alcance. Porque isso vai te gerar energia e capacidade de ter comportamentos que vai liberar de forma saudável dopamina, cortisol e adrenalina. Hábito virtuoso. Que tá? legal. Isso faz toda a diferença. As pessoas que eu atendo, os mentorados, tá? Quando nós começamos um processo de desenvolvimento pessoal, eu atendo pessoas hoje do mundo inteiro, pessoas do Brasil todo, atendimento online. E a primeira coisa que eu ajudo a pessoa a entender é o básico. E o básico funciona, né? A partir do básico. Porque o que eu quero construir, se eu não tiver um alicerce profundo, é areia movediça. É um lodo. É pântano.
é mangue, vai ruir. Então, quando eu falo de construir o básico, não é que o básico resolve. A partir do básico, você pode alcançar novos números, novas performances, né? E a maioria das pessoas, elas não tem o básico resolvido. Isso é verdade. Né, Cadu? Muita gente assim. Né? Olha que interessante, ó. Quando as pessoas acordam hoje, né? Nós temos que entender o nosso processo evolutivo, a psicologia evolutiva, os nossos ancestrais, tá? Existe um ritmo biológico no nosso corpo. Existe um ritmo biológico. Por quê? Os nossos ancestrais, há 30 mil anos atrás, não tinha energia elétrica. Então, quando eles acordavam? Quando a luz do sol aparecia. E quando que eles iam dormir? Quando a luz do sol ia embora. A luz do sol ia embora, eles acendiam uma fogueira, contavam história e dormia. Não tinha o que fazer. Que época boa, né? Que época boa, né? Então, nós temos um ciclo circadiano, né? O ciclo circadiano, ele é um dos ritmos biológicos do nosso corpo. Se nós queremos construir hábitos saudáveis, hábitos que permaneçam, sejam virtuosos e que tenham resultados a longo prazo, nós temos que respeitar os ritmos biológicos. Nós temos que começar a usar esses ritmos biológicos a nosso favor. Mas o que acontece hoje, por exemplo? As pessoas, elas acabam dormindo muito tarde. Não dormem o tempo suficiente. Não permite que o sono, que é básico, produza os efeitos necessários para ter energia no outro dia. E às vezes a pessoa fala, eu tenho preguiça, eu tenho procrastinação. Tem pessoas que acham que tudo é o demônio, né? Precisa rezar por mim, que é o demônio da preguiça. Não, cara. É porque você tá dormindo tarde, fica exposto a celular, televisão, vai dormir meia-noite, 1h da manhã. Olha só, a primeira parte do nosso sono, que eu falo que é muito importante, né? Eu sempre entendo que a parte mais importante do sono é a primeira parte. Das 10 à meia-noite, das 10 à 1 da manhã, é o melhor horário para você poder dormir e que é o melhor horário para que essa parte do sono produza um hormônio muito importante que é o GH. Que é um hormônio da longevidade. Olha que interessante. Só algumas. Sim. O tema não é esse, claro, mas olha só. A segunda parte do sono, que é o sono REM, ele vai auxiliar homens e mulheres e o nosso organismo a produzir testosterona. Então, se eu não tenho o básico bem feito, se eu não consigo ajustar uma rotina, uma agenda, se eu não consigo acompanhar os ritmos biológicos do meu corpo, sim, vai ficar desequilibrado o meu mecanismo de recompensa. A pessoa que dorme mal, não dorme o suficiente, ela não acorda bem. A pessoa que não acorda bem, ela vai ter dificuldade cognitiva, de pensamento, de foco. Ela vai ficar com um sistema dopaminérgico desregulado, vai ter impulsividade alimentar, compulsividade alimentar, por causa de um hábito básico. Dormir bem. Faz sentido, Cadu? Faz demais. Eu falo muito, né, Cadu? Meu Deus do céu, né? Escutando. Eu acho massa isso, porque... É porque eu olho com os olhos da performance, né? Sim, claro. De buscar performance. Claro. Mas a maioria das pessoas não, né? Uhum. E não sei, mas eu ainda acredito que as pessoas pensam nisso, assim, querer de dormir tarde ou acordar tarde, se alimentar mal, porque elas não têm a visão da longevidade. Exatamente. Elas não têm a visão de ter um sonho construído, um propósito. Ótimo, muito bom. E, na minha cabeça, elas não acreditam nisso. E olha só, eu tinha algumas crenças em relação a sono, Cadu. Eu na minha vida de missionário, eu dizia assim que eu era imparável. Porque eu tinha o sonho de evangelizar o mundo inteiro. Eu não parava. Pergunta pra minha esposa. Eu não parava. As pessoas olhavam para mim assim e falavam assim, nossa, Ricardo, você é uma pessoa imparável, né? A gente tinha aquelas crenças religiosas, espirituais, de que eu quero ganhar o mundo para Cristo, quero salvar as almas, o que importa é as almas, é o sacrifício pelas almas. Claro, isso é apaixonante, isso é uma motivação. Mas aí, esse ritmo de vida que eu vivia, de querer fazer tudo o tempo todo, eu tinha algumas crenças. Eu dizia assim que eu não precisava dormir.
Olha só, eu dizia isso pra mim. Não, pra que sono? Não, eu tenho que evangelizar. Eu tenho que salvar o mundo. É síndrome de Deus. Eu tenho que fazer a obra de Deus acontecer na minha vida religiosa. E eu dizia pra mim mesmo que eu não precisava dormir. Eu só durmo porque eu preciso mesmo. Que se não precisasse, eu ia dormir 1h da manhã, acordava às 4h pra fazer as orações na capela. E isso, para um jovem de 22 anos, pode até funcionar, né? Durante um curto espaço de tempo. Agora imagina 15 anos fazendo isso. Depois de 15 anos, há exatamente 10 anos atrás, eu que era um missionário, um palestrante no Brasil inteiro, eu estava com 150 quilos. Ah, eu lembro que você comentou no seu treinamento que a gente foi lá. 150 quilos. Que tenso. Hipertensão, burnout, problemas, né, respiratórios, tinha apneia do sono. A minha esposa dizia que eu parava de respirar 2, 3 vezes por noite, ela que me acordava. Olha só aonde eu cheguei. Mas entenda, eu cheguei àquele ponto de 150 quilos, de quase provocar um derrame, um infarto, e deixar minha família, meus 4 filhos aqui, não foi de uma hora para outra. Foram os meus hábitos. Eu acordava de manhã, em alguns dias, eu ia tomar café na padaria. Era uma Coca-Cola de 600 ml. Nossa. 2 pedaços de pizza. Um misto quente. E ainda pegava com chocolatinho no caixa. Ok? Então, olha só. Eram os meus hábitos. Então, ninguém fica doente de uma noite pro dia. Você vai construindo através de hábitos nocivos a decadência da sua saúde. E quando que eu mudei? Eu mudei quando eu vi que eu estava em risco de ter um infarto, um AVC, devido à hipertensão. E eu tive que mudar os meus hábitos alimentares, atividade física. Por isso que nós podemos mudar. Então, ninguém fica doente ou destrói a sua vida de uma noite pro dia. É hábitos. Os teus hábitos te trouxeram onde você está hoje. Aquilo que você faz todo dia, aquilo que você tem feito todo dia, te trouxe para a vida que você está vivendo hoje. Seja no nível da sua saúde, do seu relacionamento, financeiro, profissional, intelectual. É justamente os hábitos que você tem feito nos últimos anos, nos últimos meses. E entenda, se nós queremos mudar, construir uma nova pessoa, um novo eu, viver uma nova realidade, nós vamos ter que tomar consciência sobre esses hábitos tóxicos, determinar quais são os hábitos ideais e com muita força moral, mesmo que custe a dor e o sangue. Mudar. Crescer dói. Crescer dói, né? E é isso, né? Porque crescer dói e crescer paga um preço. Então, eu já estava pagando um preço quando eu tinha 150 quilos. Que era o preço da minha doença e o preço de deixar minha família órfã. Qual o preço que você quer pagar? O preço da mudança ou o preço da dor? Dessa vida chata, sem propósito? O preço das consequências negativas, né, Cadu? É difícil, né? Porque hoje em dia as pessoas não pensam assim. Sim. Uhum. Pelo que eu acompanho, assim, a grande maioria, né, até estava conversando com uma amiga essa semana, e ela falou que ela tem dificuldade em encontrar o propósito dela, e assim, ela é bem dedicada, mas a grande maioria não tem visão de propósito, de legado, né? Eu penso muito nisso, no que eu quero deixar, né? Até falei isso lá pro João quando fui na casa de Belém. Como que a gente começa a transformar uma pessoa, Ricardo, assim? Como que a gente começa a construir uma mentalidade vencedora, de hábitos vencedores, e mudar essa visão dessa juventude, dessa galera toda que tá... Primeira coisa, é importante que você tenha sentido na sua vida. Sentido. Muitas vezes as pessoas, elas não encontraram ainda o sentido para a vida delas. A gente acha que a nossa vida nesse mundo é apenas uma busca constante a qualquer preço de felicidade. As pessoas não querem a felicidade. Na verdade, o que as pessoas querem,
o que o ser humano mais deseja é uma vida com sentido. Viktor Frankl, que é um grande expoente da psicologia, principalmente aquele que desenvolveu a chamada logoterapia, que é a terapia do logos, do sentido, a partir da divindade e da criação de Deus. Ele vai dizer assim que o que o ser humano mais busca é sentido. Quando eu encontro sentido para minha vida, eu começo a ter uma disposição maior de fazer com que a minha vida possa valer a pena. Então, se eu não tiver essa, talvez a palavra não seja ideal, mas vou usar essa palavra, essa iluminação, essa revelação. Qual é o sentido da sua vida? Muitas pessoas podem encontrar o sentido da vida delas na identidade em Cristo Jesus, na sua identidade de filho de Deus. E a partir do sentido, ela começa também a identificar a sua missão, o seu propósito, e entender o legado que elas querem deixar. Muitas pessoas, falando de propósito e sentido, elas passam a vida inteira sem encontrar o seu propósito de vida, sem a sua missão, por alguns motivos. E eu vou elencar esses motivos aqui. Primeiro, a maior parte das pessoas não se preocupam com isso, ou elas não conseguem identificar o propósito delas. Primeiro, sabe por quê? Porque elas acham que propósito de vida é apenas algo para algumas pessoas muito especiais. Ah, não. Esse negócio de propósito de vida é para pessoas famosas, personalidades históricas. Não, propósito de vida é para Ayrton Senna, para Mandela, né? Para Martin Luther King, né? Não. Entenda. Deus nos criou para um objetivo. E a nossa vida neste mundo, ela existe para abençoar outras pessoas, por um propósito. Então, primeiro motivo que leva as pessoas a passar a maior parte da vida sem encontrar o seu propósito, porque elas acham, não, a minha vida é muito simples, não, eu sou apenas um humilde ser humano. Entenda, todo ser humano é precioso. Todo ser humano é precioso. E os dois momentos mais importantes da vida de alguém, segundo um autor muito conhecido, é o dia que a pessoa nasce, e o segundo dia mais importante é o dia que a pessoa entende o porquê ela nasceu. Então tem pessoas que só nascem e passam a vida inteira sem descobrir o porquê nasceram. Ah, eu fui assim. Não é verdade, Cadu? Pode até me usar como exemplo. É verdade, é verdade. No nosso processo que a gente fez juntos, né? Aquele primeiro processo de atendimento, nós fizemos uma ferramenta. Foi uma trabalhoso. ferramenta, né? Então, às vezes, eu vou chegar nisso. Primeiro motivo que as pessoas passam a vida inteira sem entender o porquê que elas existem é porque elas acham que coisas de propósito de vida para almas iluminadas, pessoas grandiosas. Não, é o Papa, né? É aquela pessoa. Não, todos nós temos um propósito. Segundo motivo que faz com que as pessoas passem a vida inteira sem encontrar o seu propósito. Porque as pessoas acham que alguém, algum dia, vai dizer para elas qual que é o propósito delas. Elas ficam terceirizando a responsabilidade que é delas de descobrir o seu propósito. As pessoas acham que o arcanjo Gabriel vai aparecer e falar assim, ave, Cadu, cheio de graça. Não. E isso a gente conta muito nas igrejas, tá? Olha, nessa minha caminhada aí espiritual, como missionário, pregador, o que mais existe são pessoas que estão há anos, 5, 10, 15 anos, ó, frequentando igreja, culto, missa, encontro, e sempre estão em busca, o que Deus quer da minha vida? Sem ação também. Sem ação. O que Deus quer? Eu lembro que na época da comunidade que nós tínhamos, tinha um senhor que toda vez ele ia lá e falava, Ricardo, põe a tua mão sobre mim, reza por mim, para que vê o que Deus fala. O que Deus quer de mim, né? E eu com muito carinho acolhia ele, né? Eu entendia, ele tinha os seus desafios, né? Mas na verdade as pessoas querem uma revelação.
Elas querem terceirizar uma responsabilidade que é delas. Encontrar o seu propósito de vida é tua responsabilidade. E é claro, aí entra uma metodologia, um profissional, uma ferramenta, alguém que vai te conduzir, um mentor que vai te conduzir nisso. Para mim foi essencial. Né? Então, senão, por exemplo, nós estaríamos aqui hoje. Isso que nós estamos vivendo aqui hoje, Cadu, é por quê? Porque a gente encontrou, através de um método, de um acompanhamento individual, uma ferramenta certa, o teu propósito. Sim, e foi isso mesmo. Né? E hoje nós estamos aqui. Por quê? Porque nós assumimos essa responsabilidade. Terceiro motivo, que faz com que as pessoas passam a vida inteira delas sem encontrar o propósito delas. Ou sem se interessar pelo propósito delas. É justamente porque elas acham que propósito de vida são coisas grandiosas. Que ter um propósito significa ter que fazer algo que impacte a nível universal a humanidade. E entenda, muitas vezes o nosso propósito, o nosso sentido, a nossa missão de vida está em impactar e transformar a família. Que interessante. Em ser o pai adequado, o esposo adequado, em ser o profissional adequado. Então, existem vários níveis aonde o propósito de alguém ele pode impactar e transformar a humanidade. E muitas vezes você pode entender, tomar consciência disso, de que o seu propósito ele está ligado às pessoas que estão ao seu redor. E viver bem o seu propósito é importante. Porque o que mais importa na nossa missão de vida é justamente o legado que nós queremos deixar para as pessoas. Cadu, não sei se você já percebeu, você está construindo através do podcast um legado. Deus abençoe. É um legado. Né? O meu amigo Kleber e a Raquel, da Versa Cred, eles também têm um podcast. Né? O João Paulo também tem um podcast. Né? Nós vamos... Né? Entenda, vocês estão construindo um legado. Isso aqui permanece na internet. Permanece ali naquela rede. Você está deixando um legado para as pessoas. Como o Cadu quer ser lembrado? E normalmente, as pessoas que constroem uma missão de vida, que impactam muitas vidas, que encontram sentido, que deixam um legado, é porque elas tiveram hábitos virtuosos. Virtuosos. Tudo que você quer construir na sua vida, repito, está ligado aos hábitos que você precisa desenvolver, dia após dia, para chegar a ser quem você quer se tornar e, principalmente, você viver essa nova realidade na sua vida, Cadu. Nossa, que interessante isso. Nunca tinha pensado dessa maneira. E eu tomara que eu esteja criando algo assim grande, simples, mas grande, né? Que alcance muitas pessoas e que impacte muitas pessoas. Sim. E, Ricardo, não sei se eu comentei contigo do Simon Squibb, né? Que é um cara que escreveu um livro que é... O nome em português é Qual o Seu Sonho? Não comentou, mas compartilha comigo, vamos lá. Simon Squibb, ele é um empresário inglês e ele anda na rua perguntando para as pessoas assim, qual é o seu sonho, qual é o seu sonho? Legal. E ele escreveu um livro agora, What's Your Dream? Qual o seu sonho? Qual o seu sonho? Foi publicado agora, né, no Reino Unido, mas ainda não tem tradução e ele liberou o primeiro capítulo. Ok. E eu li o primeiro capítulo do livro dele e aí ele fala que hoje, né, o que motivou ele a fazer isso é que hoje ele está visualizando e acredita que as pessoas perderam a fé nelas mesmas, na capacidade delas alcançarem as coisas que elas têm no coração. Sim. Isso impacta na construção dos hábitos? Claro, com certeza. Com certeza. Por quê? Lembra que eu falei dos inimigos ocultos, né? Da formação de um hábito, do início de um novo hábito, da manutenção de um novo hábito? Um dos inimigos ocultos é o medo, por exemplo. O medo. Tem pessoas que não começam, não mudam, ou não continuam operando mudanças duradouras porque tem medo. Medo do que vão pensar, medo de dar errado, medo de não conseguir. O medo paralisa. Outro inimigo oculto, ansiedade. Né? Muitas vezes a ansiedade atrapalha a pessoa na mudança de um hábito, na troca de um hábito nocivo por um hábito virtuoso, ou no início e na manutenção desse hábito que a pessoa quer construir. E sem dúvida, um inimigo oculto também é a falta de autoconfiança.
tá? O que é autoconfiança? É a crença sobre a sua própria capacidade. Isso é autoconfiança. Existe um outro aspecto que também é um inimigo oculto, tá? Um inimigo oculto na construção de hábitos, que é a falta de autoeficácia. O que é uma autoeficácia? Autoeficácia, ela é um conceito da psicologia, tá? Que significa a crença sobre a sua autocapacidade de fazer o que tem que ser feito para alcançar um resultado. Então, essa autoeficácia é a crença sobre a sua capacidade de fazer pequenas tarefas para alcançar um objetivo. E tem tudo a ver com hábito. O nosso cérebro, para ele poder gerar consistência num hábito, ele tem que enxergar o nosso progresso. Nossa, que legal. O nosso progresso, isso é fundamental. Porque muitas pessoas, por que muitas pessoas começam um hábito, mas não conseguem ter consistência? Por quê? Cientificamente falando, Cadu, quando eu tenho um projeto novo, tá? Eu estou construindo um projeto, por exemplo, um projeto intelectual, um livro, um projeto profissional, o podcast é um projeto, tá? Os 2 momentos de maior liberação de dopamina quando eu tenho um projeto novo é quando eu estou começando o projeto e quando eu finalizo o projeto. Nossa, nem te conto como foi o dia que eu saí daqui, o dia 16, né? Que a gente começou. Então, o que acontece? Existe uma distância muito grande entre começar e eu terminar. Então, se eu não souber enxergar os meus progressos gradativos no caminho, eu paro no meio daquele projeto. Seja de saúde, intelectual. É por isso que muitas pessoas, elas vivem começando um monte de coisas, mas nunca terminam nada. Elas começam a ler um monte de livro, mas elas não terminam nada. Por quê? Porque elas estão viciadas, Yuri, viciadas naquela sensação de começar. Mas elas não conseguem ter hábitos que façam com que a mente dela enxergue o chamado progresso. E aí entra a autoeficácia. Tá? Por exemplo, tem pessoas que elas têm o hábito, olha, isso é um hábito, ela viciou o cérebro dela nesse comportamento, de deixar tudo para última hora. O brasileiro, assim, né? Tá? Por quê? Olha só, por que a pessoa faz isso? Ela tem um prazo para fazer um trabalho. Ela tem um prazo para fazer uma entrega escolar, intelectual, profissional, e ela tem o tempo, 3 meses. Mas ela deixa tudo para a última semana. Por quê? Porque ao longo de muitos anos, a pessoa praticou e repetiu esse padrão de comportamento. E toda vez que alguém está sob pressão de um prazo, de um tempo, de uma entrega, o cérebro, ele vai liberar cortisol, adrenalina e dopamina, para que ela atinja aquele tempo e num espaço curto de tempo ela se mantenha focada, motivada e energizada. E o que acontece? A pessoa vicia naquela sensação. O cérebro dela, de maneira inconsciente, olha o hábito, vicia ela de experimentar aquela sopa química naquela intensidade sob pressão. Isso é um vício emocional. É um hábito. Foi um hábito que ela construiu, mas virou um vício emocional. Isso é uma forma de você gerar adrenalina, dopamina e cortisol de maneira errada. Mas ela busca de forma inconsciente esse padrão de comportamento. Isso acontece com vitimismo, é vício emocional. Entendi. Tá? Isso acontece com uma série de outros comportamentos, que são hábitos, mas que são vícios. Então, olha que incrível. Entre o começo de um projeto e o término,
a conclusão, que o começo é quando a gente libera a dopamina para começar. E o término é a conclusão e a celebração. Nossa, nem me Né? fale. Muitas quando pessoas param no meio do caminho. É. Por quê? Porque elas não sabem dar ao cérebro delas a identificação dos progressos diários. Ó, eu vou falar um negócio que você vai se lembrar de uma coisa, tá? Pode falar. Vamos lá, ó. É necessário que você identifique todos os dias as suas vitórias. Escrever no diário, né? Identificar é as vitórias diárias. É uma vitória todo dia, tá? Uma vitória todo dia. Então isso é importante, né? Através de ferramentas terapêuticas, como nós trabalhamos juntos, ferramentas de reprogramação mental que eu uso nos meus processos, eu ajudo as pessoas a determinarem estratégias cognitivas e de foco para dar a elas ao cérebro delas a capacidade de enxergar o seu progresso. Isso vai gerar autoeficácia, crença na capacidade de realizar o que tem que ser feito para alcançar um objetivo e a autoconfiança. Então, se eu não deixo o meu cérebro identificar o meu progresso, eu sempre vou olhar para aquilo que falta e nunca vou valorizar os passos que eu já dei. Nossa, isso é sensacional, Né? Ricardo. Você não sabe como eu saí daqui o dia que eu entreguei. E aí, como foi? Assim, você me conhece, né? A gente já Claro. trabalhou isso. Eu sou muito fã do Senna também, Sim, né? sim, E aí o Senna sim. falava, somos feitos de emoção. Uhum. A mesma sensação que eu tive de quando eu fui campeão regional, Uhum. eu acho que eu tive até maior quando eu saí daqui no dia 16, que eu entreguei o primeiro dia, que eu fiz os 2 episódios. E assim, pode não aparecer, viu, Thiago? Inclusive ele mandou outra mensagem aqui, que Aham. eu sou impulsivo, mas eu sou muito emocional, assim, de chorar muito. Aham. E eu saí daqui sozinho, não tinha o que. Eu saí chorando aqui na rua, aqui embaixo. Caramba, entreguei a cabeça a milhão, mandando áudio no grupo lá da Wolves. Tanto que eu fui encontrar com o Jefferson, me ligou na hora, e eu fui encontrar com ele, fui tomar um café com ele tipo, daqui, né? E eu tava chorando demais. O que você sentiu Nossa, naquele dia, Foi Cadu? uma sensação de vitória enorme, assim. Foi. O povo via eu descer na rua chorando aqui, eu acho que será que aconteceu com esse guri? Foi assaltado? Eu falei, não, eu tava numa sensação de entrega de Êxtase, resultado, né? Porque é liberação de E dopamina. eu tirei um peso, assim, Né? eu tava com muito medo de não entregar, de dar errado, nossa. É uma conquista. É. É uma conquista, é uma vitória. Então há uma liberação, né, de dopamina, de que nos energiza, que nos motiva. Né? Imagina o estresse que você estava ali, todo o alívio emocional Nossa, foi que você... sensacional. Né? Olha só, o João Paulo ele fez uma pergunta aqui, né? Ele fez uma pergunta aqui, olha só. Como conciliar um hábito, né? O hábitos virtuosos e a vida missionária, tá? Olha que interessante, tá? Pergunta boa. Como que porque às vezes as pessoas têm uma crença que porque elas têm fé ou fazem algum trabalho na igreja, elas não precisam cuidar do corpo delas. Tá? Ó, vou falar algo polêmico aqui, tá? Mas põe amor nas minhas palavras, tá bom? A maior parte dos nossos líderes religiosos, maior parte, ok? Pega aí, pastor, padre, bispo. Tudo fora do peso. A maioria dos líderes Rapaz. não são religiosos. Né? Ó, não fui eu que tô falando aqui, hein? Estão dizendo aí. Mas olha só, por quê? Quando aparece um padre, um bispo ou um pastor que vai na academia, o pessoal fala, nossa... É criticado. É criticado. Quando aparece um padre ou um pastor ou um líder espiritual, religioso, que pratica academia, que se alimenta bem, que cuida do corpo, que dorme bem, ele é criticado. Porque nós criamos uma imagem de que, para fazer a obra de Deus, nós temos que sacrificar a nossa vida. São as crenças que, às vezes, a relação com a própria Bíblia vai criando, né? Quem der a sua vida por mim vai encontrar a vida por mim. E a gente acha que a gente tem que morrer. Entenda, o teu corpo é onde a tua alma mora. É o templo do Espírito Santo. É o templo do Espírito Santo. Se você não tiver vida, não vai ter trabalho missionário.
Tá ouvindo, né, João? Tá? Então isso é importante. Então, o que é importante? É você ter equilíbrio. Primeira coisa, é importante você entender que o teu trabalho missionário, ele está profundamente ligado à energia que você tem. Nenhuma atividade profissional, religiosa, familiar, afetiva, de relacionamento vai poder ser feita se você não tiver os seus níveis de energia adequados. Então, entenda, hábitos virtuosos, que é o básico, e outros hábitos importantes, é para que você tenha o nível de energia. Isso é fundamental. Elevar o nível de energia, equilibrar os níveis de energia. Energia física, energia psíquica, emocional e energia espiritual. Então é importante que você entenda que é fundamental assumir compromissos aí na sua igreja, na sua comunidade, né, na sua paróquia, onde for, mas que você assuma com responsabilidade, que você assuma com compromisso com a sua primeira grande missão, que é cuidar do projeto que é a sua vida. A sua missão que é cuidar do projeto da sua família. Isso é muito importante, né? E é claro, criar equilíbrio, ter agenda, ter horário para realizar o compromisso religioso, ter horário para você. Nós falamos muito isso no primeiro podcast, da agenda, né? Se colocar como prioridade. Com prioridade, tá? Porque, entenda, cuidar de si é o maior presente que você pode dar para a sua família. Cuidar de si para que você possa se doar à esposa, se doar aos filhos, se doar à obra de Deus. Porque está ligado também a todo o trabalho, seja ele qual for, o seu nível de energia. Então, se você tiver hábitos que só sugam a sua energia, se você tiver hábitos que são ralos da sua energia, uma hora a conta vai chegar. Como chegou comigo. Há 10 anos atrás, depois de 15 anos, sempre dando desculpas, vivendo os mesmos hábitos tóxicos, né? Dormindo pouco, não fazendo o básico, a conta chegou. A curto prazo você não sente efeito, mas a longo prazo você pode ser cobrado por isso. O corpo cobra, né? O corpo cobra, a cabeça cobra também, né? A cabeça cobra, é isso mesmo. O mental, né? Exatamente. E, Ricardo, tem alguma ferramenta para vencer, por exemplo, a procrastinação e começar a mudar os hábitos? Algum exercício que você pode passar? Ótimo. Então vamos lá, olha só. Existem hoje evidências científicas, né, que a procrastinação, ela também tem influências genéticas muito intensas, tá? Então, a procrastinação hoje, ela tem também influências genéticas e também tem influências dos traços de personalidade que as pessoas possuem. Muitas pessoas, elas precisam entender que todos nós temos um nível basal de procrastinação. Todos nós somos procrastinadores. Nós procrastinamos, temos um mínimo. Não existe ninguém que não procrastina. A gente procrastina o xixi, pra você ter uma ideia. Olha só que interessante, não é verdade? Isso é verdade. A gente tá lá, a gente fica segurando. Aí a gente deixa pra última hora. Então, todos nós temos um nível de procrastinação, tá? O problema é quando a procrastinação, ela realmente se torna algo crônico que atrapalha a sua vida em relação a fazer o que tem que ser feito para você poder viver o teu propósito nessa terra e tornar-se quem você quer se tornar. Então, sim, existem várias estratégias, ferramentas para a gente poder vencer a procrastinação ou poder superar a procrastinação ou sofrer com menos intensidade os efeitos da procrastinação. Uma ferramenta muito importante, tá? Quando fala de procrastinação, também está ligado à produtividade, está ligado a você passar o dia inteiro e não ter conseguido fazer aquilo que você se propôs a fazer, ou ter adiado mais uma vez tarefas importantes, tá? Existem várias ferramentas, várias estratégias, vários protocolos. Algo muito importante é você regular o seu sistema de recompensa e desenvolver hábitos que vão gerar liberação lenta e saudável de cortisol, adrenalina e dopamina. Isso é uma primeira estratégia, tá? Respeitar respeitar ali os ritmos biológicos, o ciclo circadiano, para que você alinhe a energia do teu corpo
ok? Com a necessidade das demandas do teu dia a dia. Então isso é importante. Então, por exemplo, ó, algo que, quando fala de procrastinação, vencer a procrastinação é construir uma mentalidade que eu chamo de mentalidade de execução. O que é mentalidade de execução? É você ter uma mentalidade com foco, com disciplina. É você dar um comando para você e você fazer. E toda essa capacidade de execução, essa mentalidade de execução, ela vai sofrer influências, né, de questões fisiológicas, de níveis de energia, de cansaço, ok? Então, algo que é importante, é fundamental, primeira coisa, você fazer o básico, ok? Sono de qualidade. Tá. Sono de qualidade. Porque o seu sono de má qualidade atrapalha a sua capacidade de produtividade no outro dia. Isso é fato. Isso é o primeiro ponto. Fazer o básico, ok? Por exemplo, quando você acordar de manhã, eu sempre faço isso, tá? Quando você acordar de manhã, 3 coisas, 3 pequenas estratégias que você pode fazer. Tá? 3 coisas e 3 estratégias que você pode fazer. Quando você acordar de manhã, primeira delas, elimine da sua vida esse hábito vicioso, nocivo, de pegar o celular quando você acorda. Principalmente se você pega o celular ainda na cama e começa a ver mensagens, redes sociais. Por quê? Você já está ativando um modus operandi da sua mente, do seu cérebro, de liberação de dopamina de forma errada. Dopamina rápida. Desequilibra o seu sistema dopaminérgico. Então evite isso, ok? Evite isso. Segunda estratégia básica de manhã, para que você possa liberar cortisol, adrenalina e dopamina de forma saudável, tá? Exponha-se à luz solar. Isso é uma dificuldade hoje em dia também, não é? Exponha-se à luz solar. Claro, existem realidades diferentes de cada pessoa, tá? Mas exponha-se à luz solar na forma que você puder. Existem hoje até lâmpadas, né, que vendem em marketplace que podem reproduzir a luz solar matinal e que elas vão ligando e aumentando a intensidade de acordo com o horário que você põe para despertar. Que interessante, eu não sabia disso, que legal. Por quê? Porque a luz solar ou a luz do dia natural, ela vai estimular pelas suas retinas, tá? Alguns mecanismos biológicos que vai produzir a liberação lenta e saudável dopamina, cortisol e adrenalina. Ok? Pronto. Isso está modificando a máquina do cérebro e do corpo para ter mais foco, produtividade e vencer a procrastinação. Isso é uma estratégia. Segunda estratégia matinal. Coloque o teu corpo em movimento de manhã. Uma caminhada de manhã, tá? Uma caminhada. Coloca o teu corpo em movimento. A maioria das pessoas, elas acordam, pegam o celular, fica na cama, elas só se levantam da cama no limiar, no limite do horário, e elas começam a ver tudo correndo, e elas não se expõem ao sol, e elas não movimentam o seu corpo, tá? Claro, cada pessoa tem uma realidade, uma rotina. Mas olha só, são coisas que estão ao alcance de todo mundo. Uma caminhada até a padaria. Mas uma caminhada na luz do sol. Tá? Uma caminhada. Isso é um ponto importante. São protocolos básicos que vão gerar, né, essa liberação saudável, né, desses neurotransmissores e neurohormônios para poder gerar mais performance. Tá? E aí, claro... Poxa, existem micro-hábitos, né? As pessoas normalmente elas acordam hoje e elas já botam um cafezão para dentro. Tá? Tomam um cafezão para dentro. Então, acordou de manhã, se expôs à luz solar, fez um movimento, hidratação. Isso é fundamental. Então, alguns profissionais da área da nutrição falam que 500 a 600 ml logo de manhã, em jejum. Isso é bom até para dormir também. Claro. São pequenos hábitos. É o básico, Cadu. É o básico.
É o básico. Espera pelo menos 1h30, 90 minutos para você tomar o café. A não ser, claro, pessoas que precisam de altos níveis de cafeína para treino, por exemplo. Ou para uma intensidade de atividade física peculiar, tá? Mas espere um momento para você se alimentar, para você comer, tomar um café preto, ok? Então, isso daí é um protocolo simples, básico, matinal, que você pode desenvolver. Isso vai fazer a diferença ao longo do seu dia. Claro, existem outros hábitos que poderiam te ajudar a elevar o seu nível de energia matinal. Isso você está ajudando a vencer um pouco a procrastinação. Como? Desenvolvendo mecanismos de fortalecimento cognitivo, mental, de foco, de produtividade. E já começar o dia vencendo, né? Claro, aí sim, tem o segundo aspecto, segunda estratégica, que é o aspecto psicológico disso. Psicologicamente, você está dando para o seu cérebro, olha, eu comecei o dia vencendo. Eu comecei o dia já vencendo a procrastinação, por exemplo, do soneca. Eu já comecei o dia vencendo, né, aquele padrão automático de pegar o celular na cama. Eu já comecei o dia me expondo à luz solar, fazendo uma atividade física, uma caminhada. Eu já comecei o dia bem, me hidratando bem, cuidando desse corpo. Porque o corpo é a máquina. Então não adianta você querer que o teu corpo, que a tua mente, o teu cérebro, a tua neurofisiologia funcione para você realizar o que tem que ser feito, se você não cuida dos detalhes que vão gerar performance. Então isso tem um aspecto psicológico muito importante. Olha, eu venci a minha primeira batalha do dia. Isso vai gerando autoconfiança, autoeficácia, tá? Você vai empilhando vitórias e você vai entrando cada vez mais nesse universo de autoconfiança. Claro, existem outras estratégias, tá? Uma estratégia para a gente vencer a procrastinação. Eu já falei aqui, né? É uma vitória por dia. É dar ao seu cérebro a capacidade de enxergar o seu progresso. E você pode fazer isso através de ferramentas, como nós fizemos, né? Através de ferramentas que despertem a autoconsciência, que você enxergue as suas vitórias. Tem um termo aqui, né? Um dos treinamentos do Brian Tracy. Eu fiz a minha escola de PNL e a minha escola de coaching na maior escola, né, de coaching em PNL do Brasil. E lá, uma das bases científicas e também de estrutura de intelecto, de conhecimento, eram os ensinamentos do Brian Tracy, que é um grande empresário americano, um grande mestre de produtividade. E ele tinha uma terminologia que ele falava assim, ó, ele falava assim, se você quer produzir mais e vencer a procrastinação, tá? Esteja disposto a engolir os sapos. O que é engolir os sapos? Significa, quando você despertar e começar a fazer o trabalho profissional, comece por aquilo que você menos gosta ou tem mais dificuldade. Ok? Então, por exemplo, nem tudo no nosso trabalho é gostosinho. Isso é verdade. Né? Ok? Nem tudo é gostosinho. Então, na verdade, o nosso cérebro ele tende a procrastinar ações ou tarefas de maior dificuldade. Então, por que o Brian Tracy fala isso? Porque a força de vontade, tá? Ela é como se fosse um recurso escasso. Então, motivação, força de vontade, é como se todo dia de manhã você acordasse com uma quantidade de força de vontade, uma quantidade de foco, de motivação. E isso vai sendo usado durante o dia. Então, é muito comum que as pessoas que fazem dieta, o maior desafio delas é à noite. Não é não, Cadu? Por quê? De manhã elas conseguem café saudável, almoço saudável. Aí chega 5, 6 horas da tarde, ela começa a ter dificuldade de conter os seus impulsos. Por quê? Porque ela já utilizou muito a força de vontade dela. Ela já utilizou muito os recursos que ela tinha de autocontrole. Então, se você quer
vencer a procrastinação, tá? Entenda. Faça primeiro, engula primeiro os sapos. Aquilo que é mais agradável. Se você tem uma lista de tarefas, faça aquilo que é mais difícil. Ok? Aquilo que é mais difícil, logo pela manhã. Primeiro, você está usando o seu nível de energia mais intenso. E segundo, caso aquele dia descambe, você fez aquilo que era mais difícil. Nossa, isso é verdade. E se tiver 2 sapos, engula o maior primeiro. Faça o mais difícil. Então, eu, por exemplo, de manhã, eu tenho a minha rotina matinal, tenho meu trabalho profissional, eu tenho alguma lista de tarefas, eu começo a minha lista de tarefas pelas mais difíceis, pelas que eu menos gosto. Porque vai ter uma tendência de eu procrastinar aquelas tarefas no final do dia. Ou adiar para o outro dia. Então isso aqui é muito importante. Tá? E é claro, outras ferramentas, outras estratégias, como existem aí estratégias de autocuidado, né? Você tem que manter seus exames clínicos em dia. Porque às vezes aquilo que você acha que é procrastinação é a falta de uma vitamina, de uma energia no seu corpo. Está desequilibrado uma série de funções do seu organismo. Eu lembro né? quando a gente fez a mentoria da outra vez, você falou até da aparência, né? De cuidar de si, né? Sim, claro, ótimo, com certeza. E é claro, entenda, cuidar do básico, né? Para construir novos hábitos. Mas tem que ter uma agenda. Tem que ter uma agenda. Tem que ter uma agenda de compromissos e uma agenda de tarefas. Então, uma ferramenta que a gente utilizou muito no nosso processo é você sempre terminar, né? Termine o seu dia sempre no dia seguinte. Termine o seu dia planejando o seu dia seguinte. Primeiro porque isso vai diminuir o seu nível de ansiedade quando for dormir. Você não vai ficar pensando exageradamente em tudo aquilo que você tem que fazer no dia seguinte. Tá? Então isso já ajuda também. Planejar num dia anterior, no final daquele dia, o seu dia seguinte. Vai gerar menos ansiedade, mais tranquilidade para você dormir bem. E principalmente para que você possa acordar. Quando acordar de manhã, você já sabe o seu roteiro do dia. Sabe o que tem que ser feito. Porque o que gasta muita energia no nosso cérebro é a gente ficar pensando, e agora, o que eu tenho que fazer hoje mesmo? O que eu tenho que fazer hoje mesmo? Eu tenho que fazer aquilo. Eu não posso esquecer o que eu tenho que fazer. Então, ter uma lista de tarefas, isso é muito importante. Não confia na sua mente. Marca no papel. Você pode fazer isso através de aplicativos ou através mesmo de agenda física. Eu gosto de usar aplicativos. Então, eu utilizo a agenda Google para os meus compromissos e eu utilizo o To-Do, que é um aplicativo da Microsoft, para tarefas, para o gerenciamento das minhas tarefas. Então, isso são estratégias que você vai desenvolvendo uma vida mais organizada, com rotina, com agenda, e isso tudo vai te ajudar a vencer também a procrastinação e inserir na sua agenda, na sua rotina, os hábitos virtuosos que você quer construir, que vão te aproximar da pessoa que você quer ser, Cadu. Sensacional, Ricardo. Né? Poxa, que bacana, hein? Que Olha bacana. só, passou 2 horas. Rápido, passa rápido, né? E assim, só pra a gente encerrar, deixa eu deixar um comentário. Sim, fica à vontade. Sobre o que você falou. O pessoal acha que a parte fácil, que a parte mais difícil é vir gravar. Isso aqui é a parte mais fácil. Isso que você falou vem exatamente. Sim, sim. O trabalho difícil engolir os sapos é o pós, é edição, é cortar, é postar, é subir, é mandar para patrocinador, é fazer reunião. Isso aqui é a cereja do bolo. Sim, sim. É o desafio, né? Nossa. É o desafio. Então, olha só, né? Muitas coisas nós conversamos aqui hoje, né? Na outra vez ficou 1 hora, ficou pouco. Hoje 2 horas ficou pouco, né? As pessoas, Ricardo, como que eu faço para conhecer o trabalho que você realiza, né? Nós temos ali a rede social, né? Tem o Instagram, o Facebook, tem o meu site também, que é o ricardoalexandreoficial.com.br, né? Ali você vai poder, né, mandar perguntas, entrar em contato, né? E entenda, todos nós precisamos de um mentor. Eu acredito demais nisso. Todos nós precisamos disso. Pra mim foi sem essencial. dúvida, para que nós possamos nos desenvolver. Isso é fundamental. Eu precisei e eu preciso até hoje. Eu tenho os meus mentores também. Então, nosso processo de desenvolvimento,
ele é fundamental. Nós estamos nesse mundo para evoluir. E é contínuo, né? É contínuo. Treinamento e evolução nunca para, né? E o despertar, Ricardo? Ótimo. Vai acontecer, ó, dias 22 e 23 de fevereiro. Tá, mês Tá? que vem. Então, quem está nos acompanhando agora, o que é o despertar? O despertar, ele é um treinamento que eu faço de 2 dias em formato de imersão sobre inteligência emocional. Porque para que você possa começar e perpetuar hábitos, ter consistência, você tem que ter inteligência emocional. Então, para vencer a procrastinação, inteligência emocional. Então, é o meu treinamento, que é o método despertar de inteligência emocional. Vai ser dias 22 e 23 de fevereiro. Mês que vem. Daqui a 40 dias, praticamente. Pouco mais de 30 dias ainda, né? Mês que vem, isso. Então, tô convidando quem está nos acompanhando, né? Você pode, tem as informações ali no ricardoalexandreoficial.com.br. Eu vou colocar o link lá embaixo do Eu passo para você, tá? E você pode passar para os seus amigos, contatos. Vamos criar um cupom de desconto aí bacana, Aí então, né? Pro Lobocast, legal? Show, combinado. Bacana. Para o Lobocast, você pode colocar esse cupom de desconto na sua inscrição e vai ter um desconto de 15% Que aí legal. para todos aqueles que quiserem se inscrever. Eu fiz ano passado, foi Foi essencial, hein? Top, né, Cadu? Foi top, né? Então estão todos convidados, Obrigado. viu? Ricardo, obrigado demais por estar aqui de novo. Os Ok, portas estão ok. sempre abertas. Obrigado. Depois do despertar, na Páscoa, a gente vai ter um negocinho mais diferenciado. Poxa, tem convidado chegando aí, né? Tem muita coisa legal para acontecer esse ano. Te agradeço sempre, todos os dias, porque se não fosse aquele primeiro processo, a mentoria, eu não estaria aqui, porque a gente sabe qual era o meu propósito, quais eram as Ótimo. dificuldades, e a gente foi vencendo barreira a barreira, e aí estamos aqui hoje. Poxa, que alegria, Cadu. Chegando no, Valeu, né? Chegando no 10º aí. Esse foi o 9º, o próximo é o 10º. Vamos celebrar, hein, ó. Obrigado demais por estar Valeu. aqui. E aí, a vocês que assistiram, que vão assistir, entre em contato com o Ricardo se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisam de um mentor. Para mim foi essencial, fez muita diferença, né? E é por isso que eu tô aqui hoje. E a gente se vê de novo na segunda-feira, que a gente vai trazer um corredor aqui com 192 pódios. O cara é a máquina, hein? Meu Deus, hein? 192 pódios. 192 pódios. máquina de resultados, hein? Máquina de resultados. Mais de 400 corridas, acho que são 20 anos de competição. Meu Deus, e nada disso seria possível se não fosse os hábitos. Os hábitos e a disciplina. Ideais, disciplina. Esse. Show de bola. Obrigado, time. Nos vemos na segunda. Tamo junto. Valeu, Ricardo. Valeu, valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu. Yes!